no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5. Aleluia, Deus tem uma palavra para todos nós que aqui estamos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, a partir do verso 5. Quem achou o texto diz amém? Diz assim a palavra: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no Espírito a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Você diga glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra que nós acabamos de ler nesse momento, com certeza você já ouviu, já teve a oportunidade de ouvir várias explanações, pregações, ensinos acerca desse texto, e orando a Deus, buscando de Deus uma direção daquilo que a gente pudesse compartilhar com os irmãos. Deus me levou justamente a esse texto e sinto de Deus de compartilhar com vocês acerca dessa história bíblica. Essa história bíblica narrada por Lucas, que também é um doutor, que é um médico, é uma narrativa bem detalhista, bem detalhada, de assuntos que estão em volta do reino de Deus, que estão inseridos no reino de Deus. Você sabe perfeitamente bem que Lucas, ele não acompanhou de perto o ministério de Jesus, mas, no entanto, não tendo acompanhado o ministério de Jesus, não isentou de ser chamado por Deus e pelo Espírito Santo, de nos colocar atento a verdades profundas, verdades sagradas que estão inseridas aqui nesse Evangelho. Nós estamos aqui diante de uma narrativa muito interessante, que quando já começa a falar que existiu no tempo de Herodes, um rei da Judeia. Aqui Deus está determinando um momento muito interessante de fazer com que a voz profética viesse ganhar proeminência neste cenário. Esse cenário de Israel, cenário do povo de Deus, cenário da nação santa, povo que Deus separou, já tinha passado por 400 anos de um período interbíblico, onde a voz profética não tinha mais vez, onde Deus não falava por intermédio de nenhum profeta. E agora, quando a gente tem acesso aqui ao capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós vamos ter a certeza que o decreto de Deus, com que diz respeito à sua voz, à proeminência daquilo que Ele quer falar, daquilo que Ele quer inserir, daquilo que Ele quer dirigir, vai acontecer de um jeito ou de outro. Quando eu olho para esse momento de decreto de Deus, de determinação expressa do Eterno, para acontecer neste cenário, eu vejo que verdadeiramente decretos de Deus não se perde. Aleluia. Pode passar o tempo que for,
a hora que for, a estação que for, não importa o cenário, não importa o contexto. Se Deus decretou, está decretado. Se Deus determinou, está determinado. Eu costumo dizer, e eu falo isso por intermédio inserido dentro daquilo que nós acabamos de ler: decretos de Deus não se perde. Decreto de Deus não se perde e nem perde a validade. Deus está decretando nesse tempo, aleluia, nesse tempo onde tem demônios para todos os lados, onde tem um império de injustiça representado por Herodes, de inserir a voz profética através de João Batista. Você sabe perfeitamente bem que para se inserir João Batista nesse contexto, Deus vai precisar de instrumentos. Deus vai necessitar de pessoas que estão centralizadas na vontade e na sua soberania. Já observou que tudo aquilo que Deus tem de determinado e de decreto para as nossas vidas vai partir da sua vontade, vai partir da sua soberania? E aqui a gente tem as informações necessárias e precisas que Deus vai escolher Zacarias. Zacarias, que é um sacerdote. Zacarias, que representa uma turma sacerdotal. E quando a gente olha para a questão do sacerdócio nesse contexto, a gente tem que entender que sacerdote nesse contexto era algo completamente complicado. Aleluia. Porque partindo do princípio que o sacerdócio quase se perdeu no cativeiro babilônico, passados seus 70 anos sob a liderança de Zorobabel, quando retornam para Jerusalém, somente 4 famílias sacerdotais retornaram para Jerusalém. E quando a gente olha para esse contexto de dispensação de graça, dispensação de voz profética, a gente vai perceber mais uma vez que aquilo que Deus decretou na antiga aliança não se perdeu nem no cativeiro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estou pregando para pessoas que estão sentadas nessa cadeira agora, aleluia, que já passou por tantos altos e baixos, tantas turbulências, tantas situações de adversidade, mas você está aqui de pé hoje, dando glória misturado com aleluia, para fazer repercutir na tua vida que o que verdadeiramente Deus sempre teve na tua vida não se perdeu e nem se perderá. Aleluia, oh glória a Deus. O que Deus tem para a sua vida não se perdeu e nem se perderá. Pode vir um cativeiro, não vai se perder. Pode vir situações de adversidade, não vai se perder. Pode vir um desemprego na tua casa, não vai se perder. Pode vir um vale da sombra da morte, não vai se perder. Pode ter obra de bruxaria, de feitiçaria, mas não vai se perder. O que Deus falou em relação à sua vida, falou, está falado. Glória a Deus. Me ajuda a pregar nessa noite, irmãos. Essa palavra vale para pelo menos 2 pessoas. O que Deus tem para você não se perdeu e nem se perderá. Aleluia. Passados os tempos, muitos e muitos anos, o sacerdote na atual dispensação, o sacerdócio, ainda é representado por pessoas sérias. Não se perdeu e nem se perderá quando eu falo de sacerdócio, porque quando a gente vai na epístola de Pedro, está declarado que nós somos sacerdócio real. Aleluia, oh glória a Deus. Mas quando a gente olha para esse contexto e a gente vê Zacarias, sacerdote, exercendo este ofício, e como eu já vos disse, para ele exercer esse ofício neste tempo é algo complicado. Porque para ele entrar no templo, para exercer o seu ministério, para exercer o seu chamado, deveria se passar por alguns ritos, por algumas situações ligadas ao costume. E que costume é esse? O costume dos sorteios, para sair, para cair a sorte nele. Aleluia. Parece que é algo corriqueiro, parece que é algo aleatório, realmente, que faz parte da cultura, que faz parte da lei. Aleluia. Mas quando a gente olha para Zacarias sendo sorteado na sua turma para entrar no templo, é Deus entrando no circuito. Aleluia. Para inserir ele
no dia certo. Oh glória! O que Deus tem para a sua vida e para a minha vida não está desencontrado. Vou repetir novamente. O que Deus tem para mim e para a sua vida não está desencontrado. Possa ser que para você, diante da sua ótica, algumas questões já foram apresentadas, algumas situações você já teve que se deparar, ao ponto de você achar que você ia ficar lá no final, ao ponto de você achar que você ia ficar esquecido, ao ponto de você achar que ia beijar a lona. Mas Deus me toma nessa noite, neste altar, para dizer que a sorte vai cair em você. Oh, glória a Deus. Caiu para Zacarias, vai cair para você também. Oh, glória. Está no centro da vontade de Deus, está debaixo de uma palavra, está inserido no decreto, está alicerçado na Bíblia. Então pode ter certeza que dia, menos dias, o que Deus falou com você vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Aleluia. Zacarias foi escolhido para entrar no templo naquele dia. E esse dia não é um dia comum, como que muitas e muitas vezes a gente pode até achar, porque a gente está tão acostumado a vir em cultos, que a gente acha que é mais um dia, que é mais uma oportunidade, é mais um dia que você vai levantar a mão, é mais um dia que você vai ouvir o ministério de louvor louvar, é mais um dia que você vai honrar a escala da qual você foi escalado. Mas se eu disser para você que essa noite pode ser diferente, você acredita? Aleluia. Vou repetir novamente. Eu vou dizer para você novamente, essa noite pode ser diferente. Eis aí o motivo, eis aí o motivo, que pelo qual você não pode abrir mão nem de jeito nenhum daquilo que Deus colocou em você. Porque o que Deus derramou em você é para ser colocado em evidência em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Porque eu não preciso estar aqui para honrar o que Deus colocou em mim. Eu não preciso estar no culto para honrar o que Deus derramou em mim. Mas se Deus me chamou e me inseriu dentro dos contextos de reino de Deus, de obra de Deus, de chamado que é coisa séria, então eu sirvo independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Eu estou pregando para você nessa noite que entrou por essas portas e está cansada, está cansado, está subjugado, já quis entregar os pontos, já quis sair fora. Mas Deus me manda dizer para você: continua, aleluia, permaneça firme. Porque se Deus te escolheu, com certeza você foi escolhido desde o ventre da tua mãe, aleluia. Então honra aquilo que Ele colocou em você. E o que é que Ele colocou em você? Graça. O que é que Ele colocou em você? Presença de Deus. O que é que Ele colocou em você? Derramamento do Espírito. Te escolheu para ser profeta, cidadão na terra, sacerdócio real. Então dá conta daquilo que Deus derramou em você. É fácil? Não. Dá para fazer com o pé nas costas? Não. Mas também não é impossível. Porque para olhar para Zacarias nesse contexto, e olhando e fazendo a leitura de quem é Zacarias, aí que você vai entender que era mais complicado ainda. Porque além dele ter a responsabilidade de ser sacerdote, existe uma falta na sua vida. Existe algo em falta na sua casa. E o que é que está em falta? Ele não tem filho. E para quem é sacerdote, nesse contexto, não ter filho é algo constrangedor, é algo gravíssimo, é algo que com certeza já deveria ter despertado zombarias, escárnios, deboches. Observa comigo e analisa juntamente comigo quantas e quantas vezes que mesmo você honrando o propósito, mesmo você alicerçado na fé,
mesmo você sendo sério com aquilo que Deus derramou em você e foi colocado em você, e você vem transbordando desde então, mesmo assim você não foi isento de deboches, de escárnios, de levantes, porque haja vista alguém olha a tua história, olha para a tua casa, olha para a tua família e vê que você é isso tudo, mas existe falta, existe alguma coisa que ainda está um espaço vazio, existe uma lacuna que ainda precisa ser preenchida. E eu não estou falando de Espírito Santo não, porque o Espírito Santo já está em você, aleluia, a graça já está em você. Mas existem determinadas situações na nossa trajetória que a gente faz uma leitura de nós mesmos e olhando, alguma coisa está faltando, alguma coisa precisa ser colocada no lugar. Você vem na campanha da vitória, você vem no culto do sobrenatural, você é crente na terra, você honra o teu Deus, mas quando termina o culto, alguma coisa já foi observada por você e por muitos em volta de você, que alguma coisa ainda está em falta. Deus me toma nesta noite para dizer para você: o que está em falta não vai continuar em falta. Eu vou repetir novamente, aleluia, porque Deus me trouxe nesta noite, neste lugar, para dizer para você que o que está em falta não vai continuar em falta. Vai dar glória agora, vai deixar para quarta-feira que vem ainda. Vai dar aleluia hoje, vai deixar para outro dia ainda. Aleluia. Me ajuda a pregar essa palavra aqui, meu irmão, porque eu não vou ficar sozinho com esse rolo não. Pega na mão desse crente aí, sacode ele, joga ele nesse teto, mas diga para ele que está em falta não vai continuar em falta. Aleluia. E sabe o que eu olho aqui? E sabe qual é o meu raciocínio com respeito a isso? É que Deus faz essas coisas de propósito. Aleluia. Deus faz essas coisas de propósito, porque tem gente que está aqui nessa noite que já fez uma leitura de si mesmo, e outras pessoas também já fez uma leitura de você, de quem é você, do seu testemunho, da sua conduta, já puxou a ficha e viu, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Possa ser que esse alguma coisa seja salvação na tua família, possa ser que esse alguma coisa seja libertação de alguém, possa ser que esse alguma coisa seja na tua saúde, ou seja nos teus sentimentos. Vou repetir, vou bater na tecla de novo: o que está em falta não vai ficar em falta. Isso aqui é palavra profética para crente que vem nessa quarta-feira receber de Deus. E se você está na terra ligado e vem trazido e conduzido pelo Espírito Santo, abre a tua boca e glorifique a Deus, porque Deus já começou a mover as águas. Alaio chama na raça a terra. Oh glória. Mas é de propósito. Deus já fez isso aí de propósito. Para quê, pastor? Para te testar. Aleluia, né, aleluia. Para te testar na terra. É treinamento. Aleluia. E fica tranquilo, porque nesse treinamento Deus não vai deixar você morrer não. Vou falar de novo: Deus não vai deixar você morrer nesse treinamento. Fica tranquilo, porque Deus sabe quem Ele vai treinar. Fica tranquilo, porque Deus sabe o que está fazendo. Se Ele te selecionou e te escolheu para vivenciar algumas faltas na terra, é porque Ele sabe perfeitamente bem que você é sério o suficiente para honrar Ele, independente da questão e do tempo que você estiver atravessando. Esse é Zacarias. Esse é Zacarias. Aleluia. Tem falta, mas está no culto. Tem algumas faltas, mas está alicerçado. Tem algumas faltas, mas a cabeça está erguida. Tem algumas faltas, mas ele tem uma promessa. Tem algumas faltas, mas uma palavra está sobre ele. Tem algumas faltas, mas ele sabe que Deus chamou ele. Oh, glória a Deus. Isso aí é coisa de gente que anda com Deus e anda pela fé. O justo viverá da fé. A gente não vive por circunstâncias.
A gente não vê, não serve a Deus por aquilo que Ele tem capacidade de nos dar. A gente serve a Deus por aquilo que Ele é em nossa vida. E é isso que Deus está fazendo em você, através de você. Aleluia, né? Aleluia. E Zacarias é desses. Tenho para mim que tem muita gente aqui nessa noite, parente de Zacarias. Oh glória a Deus. Negócio está estreito, mas está servindo. Aleluia. Tem cobra cascavelando para te dar o bote, mas tu está servindo. Tem cara feia pro teu lado, mas você está servindo. Está honrando. Não deixou de jeito nenhum a peteca cair. Está firme na presença do Eterno. E eita glória, oh glória, oh glória. Esse é Zacarias. Zacarias está no templo, está no altar. Está no altar. E lugar de sacerdote é no altar. Lugar de sacerdote é no altar. Vou repetir novamente. Lugar de sacerdote é no altar. Lugar de sacerdote é no altar. E toda ventania, toda adversidade que aconteceu contigo foi para te afastar de onde? Do altar. Aleluia. Oh glória a Deus. Foi para te afastar do altar. Porque é no altar que você vai obter as respostas. Oh glória. Zacarias é sacerdote, está ministrando no altar. E aquele culto, aquele dia foi diferenciado. Porque enquanto ele está com incenso, apresentando a Deus, Deus mandou um ser angelical com o nome de Gabriel. E já chegou com uma saudação: não temas, a tua oração foi ouvida. Aleluia. Vou repetir novamente. Aleluia. Deus já chegou com uma palavra: não temas, a tua oração foi ouvida. Oh glória a Deus. Lugar de sacerdote é altar. E função de sacerdote é sempre orar. Eita glória a Deus. Sabe por que o adversário ainda não prevaleceu do jeito que ele gostaria de prevalecer na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios? Porque tu está de joelho dobrado, de boca no pó, clamando a Deus, buscando a Deus na campanha, intercedendo por você e pelos outros. Deus me toma nessa noite com a mesma palavra que foi colocada na boca do anjo Gabriel: não temas, a tua oração foi ouvida. Cadê os vasos, gente? Cadê os vasos? Cadê o pessoal que ora aí? Cadê os crentes que oram aí? O vento tá forte, mas tá orando. A barra pesou, mas tá orando. O negócio tá sério, mas tá orando. A chapa esquentou na tua casa, mas você tá orando. Deus manda dizer: não temas, 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 a tua oração foi ouvida. Eu estou sentindo graça de Deus aqui nesse culto. Tem glória de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. E eu sei que você é crente, é profeta, é sacerdote, e tem a unção de Deus na sua vida e na sua boca para dizer essa palavra para pelo menos 2 crentes. Não temas, a sua oração está sendo ouvida. Fala para ele aí: a sua oração está sendo ouvida. Aleluia. Não está debaixo desse teto, não está desperdiçada. Deus me toma nessa noite para dizer para você que vai ter uma virada. Vai ter uma virada aí. Quem está achando que você vai continuar na mesma, entra ano, sai ano, a mesma prova, a mesma luta, o mesmo levante, não sabe que nesse culto hoje pode acontecer com você o que aconteceu com Zacarias. Receber a palavra e dizer para ele: não temas. Levante essa mão, dá glória mais alto que você puder. Não temas, a sua oração foi ouvida. Só isso? Não. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Oh glória a Deus. Aonde estava Zacarias? No templo. Isabel não estava no templo, Isabel estava em casa. Oh glória a Deus. A importância
que se tem quando você está no lugar onde Deus está também. Você está aqui, quem está em casa agora está recebendo também. Vou repetir novamente, tá? Vou repetir de novo. Você está aqui, oferecendo incenso, adorando, cultuando. Já sentiu agora aí nessa cadeira? Já sentiu o toque do Espírito Santo aí nessa cadeira? Já se recebeu instruções proféticas com respeito à oferta? E Deus me toma nessa noite para dizer a você: o que está repercutindo em você nessa noite vai alcançar também quem está em casa. Que te eleva. Oh, glória. Isabel, tua mulher, está grávida, aleluia, de um filho. E já chega botando o nome, João, aleluia. Daí vem uma sequência de palavras atreladas à promessa que Deus faz para ele, que são: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos e de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aleluia. Oh, glória. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Sabe o que o Espírito Santo me faz entender com essas palavras? Que Deus não tem qualquer coisa para te dar. Vou repetir novamente. Aqui levantou a mão, ali, lá atrás. Aqui está levantando. Vou repetir de novo para dar tempo de você reagir. Deus não tem qualquer coisa para te dar. Vou falar de novo, hein? Se ajeita na cadeira e vai recebendo essa palavra. Mata no peito e manda para dentro aí agora. Deus não tem qualquer coisa para te entregar. O que está chegando aí vai impactar. O que está chegando aí vai deixar a gente de olho arregalado. O que está chegando aí vai fazer gente que duvidou, que não acreditou, bater canela com canela e abrir a boca para dizer: Deus é Deus na vida dela mesmo. Deus é Deus na vida dele mesmo. Eu vi o que ela passou, eu vi o que ele atravessou, mas não saiu da presença. É por isso que Deus caprichou para te entregar o que você sempre buscou. Se você recebe essa palavra, dá o glória mais alto que você puder. Ela é mantarabacandarábia, derrácia, aleluia. Tem varão de guerra guerreando aqui nessa noite, irmãos. Tem varão de autoridade pelejando pela tua causa agora. Do jeito que tá não vai ficar. Do jeito que está não vai ficar. Eu sei que é uma palavra repetida, parece até jargão, mas é palavra de Deus. Do jeito que está não vai continuar. Não vai, não vai. Se você acredita nessa noite, meu irmão, nessa palavra, tira o cadeado da boca e solta o glória mais alto que você puder. Aleluia. Oh, glória. Deus não é Deus de qualquer coisa. Deus não tem qualquer coisa. Vou repetir novamente, porque eu sinto autoridade da graça de Deus para dizer isso para você. Do que está vindo para você aí não é qualquer coisa. Qualquer coisa é o que você viveu antes, há muito tempo atrás. Agora, pelo amor de Deus, é coisa que vai impactar. Se eu fosse para você, já ia preparando, já ensaiando o testemunho. Porque nesse altar aqui, pastor, vai ter muitos testemunhos que serão verbalizados. Vai ter muitos testemunhos contados neste altar. Porque Deus está abrindo portais, está restabelecendo decretos, está envergonhando demônios, está determinando virada de cativeiro. Eita! Aleluia. Deus não é Deus de qualquer coisa. Deus está falando para Zacarias que o filho dele vai preparar o caminho do Senhor. Aleluia. É qualquer coisa, irmão? É qualquer coisa, pelo amor de Deus, irmão? Vai preparar o caminho para o Messias. Ou seja, João Batista chega num tempo complicado,
onde tinha um império representado por Herodes. E Herodes, nesse contexto, é o mesmo Herodes, o grande, que vai mandar matar os meninos, porque ele já estaria com medo da possibilidade que acabou acontecendo como promessa do Eterno, do nascimento do Messias. Então a chegada de João Batista já é decreto de derrocada para o império de Satanás. Aleluia. É por isso que o negócio está sério pro teu lado. Aleluia. É por isso que tem uns estreitos aí que você está atravessando. Porque o que você vai gerar, meu irmão, não é qualquer coisa. Eu vou falar de novo. O que Deus está fazendo você gerar, aleluia, não é qualquer coisa. O que Deus está determinando para acontecer na sua vida, através da sua vida, vai eliminar o império satânico. Deus vai acabar com a farra do diabo na tua família. As situações de maldição geracionais, maldições geracionais, cai por terra quando essa palavra se cumpre na tua vida. A catarábia, Berédia, Remia, Sarábia. Eita glória! Você está pensando que Deus te selecionou para qualquer coisa? Você está achando que Deus te selecionou só para sentar nessa cadeirinha cinza? Para entrar e sair de culto? Só para levantar a mão? Não, Deus te selecionou para gerar coisas tremendas e impactantes. Não vão ser colocadas, já estão sendo colocadas em você. E para receber isso aqui, meu irmão, tem que ser crente mesmo. Tem que andar com Deus mesmo. Tem que ter foco no eterno. Não tem que ter medo de ameaça e nem chantagem de Satanás. É saber que Deus está na tua frente e acabou a conversa. Aleluia. Satanás vai fazer de tudo para te amedrontar. Aleluia. Para fazer você ceder, porque ele sabe perfeitamente bem que você não é qualquer um na terra. Você é alguém que Deus selecionou. Sua casa foi selecionada. Sua família foi selecionada. Eu estou pregando para a gente daqui nessa noite, que se fosse olhar para os contextos passados, de anos atrás, você jamais imaginaria estar na presença de Deus e ter conquistado o que você já conquistou. O Deus que começou a obra na tua vida lá atrás me manda dizer para você: vou continuar. Eu sou fiel para aperfeiçoar o que Ele começou a fazer na tua vida. Aleluia. Zacarias, recebe a palavra. Isabel, tua mulher, já está grávida. Está grávida de João. Se você leu os textos, os versículos que nós acabamos de ler nessa noite, nos diz o seguinte: que eles eram irrepreensíveis e justos. Aleluia. Glória a Deus. Irrepreensíveis e justos. Já observou que a definição do seu caráter conta muito no que diz respeito ao que Deus tem a fazer na tua vida? Eu vou repetir de novo, tá? Aleluia. A definição daquilo que você é, daquilo que você faz, do seu testemunho, da sua conduta, determina em muito o que Deus tem para fazer na sua vida. Aleluia. E você acha que isso aqui aconteceu de uma hora para outra, irmãos? Deus teve que dormir para pensar que a casa de Zacarias e a sua esposa Isabel ia gerar João Batista? Não, já estava como decreto, já estava na onisciência. E como decreto e como onisciência do Eterno, Deus já tinha percebido, Deus já tinha sondado que ele tinha capacidade de sustentar uma promessa, de sustentar um projeto. Aleluia.
Aqui nessa igreja não. Aqui não. Aqui não. Aleluia. Mas tem lugares aí que Deus não pode confiar projetos grandes. Pessoas que Deus não pode colocar coisas sérias para serem geradas, porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa em falta no que diz respeito ao seu caráter, sua índole. Aleluia. E o adversário, meu irmão, já sabendo do que o decreto de Deus já foi estabelecido na sua vida, e Deus já sabendo que você é sério, que você é séria, que você se afasta das más conversações, que você se afasta da roda dos escarnecedores. É por isso que Ele escolheu a tua casa. E sabe o que o adversário tem feito? Sabe o que o adversário tem tentado fazer? Sabotar a tua jornada, sabotar a tua caminhada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta pelo Espírito Santo. Aleluia, porque Ele está aqui, irmãos. Jesus está aqui, irmão. Irmão, Jesus está bem aqui. Irmão, Jesus está aqui com a gente aqui, irmão. Tem uma pergunta do Espírito Santo aqui agora para você. Aponte o dedo para esse crente e pergunta para ele: quem é que te chamou? Não, não é palhaçada não, porque eu não vim para palhaçada, eu não sou da palhaçada. Pergunta a esse crente: quem te chamou, meu irmão? Não, bota o dedo assim em cima dele aí. Quem é que te chamou? Porque se você tem certeza absoluta que essa chamada está dentro da prevalência, da soberania, da palavra de Deus, pode sabotar, pode mandar piadinha maledicente, pode armar a boca, pode fazer a tocaia, pode botar o lance aonde for. Deus vai fazer, sabe perfeitamente bem que ama o lance, você passa por cima. Oh, mistério. Irrepreensíveis, justos, conduta ilibada. Para quê? Para gerar um profeta, para gerar um João Batista. Um João, né? Porque Batista é oriundo daquilo que ele batizava. João, para gerar João. Aleluia. Quer ser aquele que ia preparar o caminho. Aí quando a gente pensa que o que aconteceu, o que foi liberado já é o suficiente para fazer Zacarias, dentro desse contexto, receber a palavra, tinha tudo para receber a palavra, fazer o que tinha que ser feito e ir para casa dando glória. Aleluia. Zacarias me vira para o anjo e fala o seguinte: aleluia, como saberei isso? Verso 18: pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Deus mandou um anjo, aleluia. É a primeira manifestação sobrenatural acontecendo dentro de um templo, depois do período interbíblico. Aqui no que diz respeito a esse contexto é a primeira vez. Era um momento para Zacarias receber a palavra, aleluia, tomar posse da palavra e ir para casa dando glória misturado com aleluia, sabendo que o que Deus falou vai acontecer. Mas a gente encontra muitos crentes, aleluia, que está na igreja, vem para um culto, dá glória, dá aleluia, levanta a mão, fala em mistério, fala em línguas, ele chora, sai uma água assim do canto do olho, se arrepia. Aí depois que sai pelas portas afora, ele começa a desacreditar de tudo aquilo que foi falado no culto. Mas aqui não tem gente assim não, aleluia. Vou repetir novamente, aqui não, mas eu vou falar assim mesmo, aleluia. Porque no que diz respeito ao que Deus tem de decreto para você, você pode ter certeza, Satanás vai pegar pesado e vai usar a gente até dentro da tua casa mesmo. Aí é a hora, vai ser o momento de você se posicionar. Não, eu tenho uma palavra e eu creio nela. Eu tenho uma palavra e eu acredito nela. Não, eu estava no culto essa noite e foi liberada uma palavra e eu estou debaixo dessa palavra. Estou debaixo dessa palavra. Aleluia, não é aleluia? Glória a Deus ou não é glória a Deus, meu irmão? Oh. Aí o Zacarias me coloca essas situações para o anjo, para o Gabriel, com coisa que Deus não sabe. Até parece que Deus não sabe das suas limitações.
Até parece que Deus não sabe que você vive em contextos de dificuldade, de contextos de impossibilidades. Quando Deus determinar a respeito de mim e de você uma promessa e dizer que vai acontecer, Ele não quer saber do teu endereço, Ele não quer saber da tua origem, Ele não quer saber das tuas dificuldades, Ele não quer saber se o negócio foi sério para você na tua infância, na tua adolescência, porque isso aí Ele já sabe perfeitamente bem. Ele já sabe de tudo a respeito de você. E o que Ele decretou em consonância com a sua palavra, aleluia, sobre a tua história, sobre a tua vida, já está no pacote, já está no pacote. Ele sabia que você não tinha como. Aliás, eu estou pregando para a gente daqui nessa noite que já fez uma leitura do que está acontecendo em sua volta, já olhou para casa, já olhou para a família, está ouvindo essa palavra e está se perguntando como, para você não cair na mesma cilada de Zacarias, de não acreditar, de murmurar. Deus já me toma nessa noite para dizer para você: apenas creia, apenas creia. Cadê os crentes que, independente das circunstâncias, independente das suas limitações, independente do contexto que você vive atualmente, tem capacidade suficiente para acreditar, para crer que Ele é fiel para fazer, que Ele é fiel para cumprir? Se você está nesse culto, meu irmão, dá um sinal aí na terra. Dá um glória, dá um aleluia, levanta uma mão, duas mãos, fale em língua com Deus, fale em mistério, alegra o teu coração, meu irmão, porque Deus quer que você saia por essas portas hoje, acreditando, crendo, aleluia, que independente do que vier a acontecer na sua vida, Ele é fiel para fazer cumprir tudo aquilo que Ele está mandando dizer neste altar. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 na tua direita, mas tu não será atingido. Concluo esta palavra. Concluo esta palavra. Concluo para você esta palavra dizendo o seguinte: não vai fazer igual Zacarias. Não faça igual Zacarias. Zacarias tinha todas as probabilidades de nem entrar no templo, mas Deus fez ele entrar. Zacarias vivia um contexto de dificuldade, mas Deus falou com ele, aleluia. Mas já observou que tudo aquilo que Deus falou para Zacarias, mesmo na incredulidade, na murmuração dele, Deus não deixou de fazer? Vou repetir novamente, tá? Mesmo na incredulidade de Zacarias, Deus não deixou de fazer. Por que não deixou de fazer? Porque Ele é fiel para velar por sua palavra, aleluia, né? Aleluia. Mas aí Deus sabe o que faz? Ô Zacarias, já que tu murmurou, faz o seguinte: fica assim, fica 9 meses sem falar. Fica mudinho aí na terra, aleluia. Fica aí mudo aí, fecha aí e para, aleluia. Só vai falar com aceno. Eu acho que foi nessa vez aqui que surgiu a linguagem de sinais, irmão. Só pode. Ó, vai falar assim. Só Isabel já ficou sabendo, aleluia. Já sabia até do sexo, podia se comunicar por sinais. Mas agora já pensou, irmãos? Você ser privado de vivenciar momentos tão importantes, tão esperados na tua vida, porque Deus mesmo não deixando de cumprir aquilo que Ele falou, Zacarias ficou privado de falar, de vivenciar, de rir, de dar gargalhada, de se alegrar com este momento. Por quê? Porque murmurou, porque foi incrédulo, porque duvidou da palavra, aleluia. E quando eu olho para esse momento de Zacarias aqui, eu aprendo uma coisa, aprendo com ele uma coisa, aleluia, de crer, independente da circunstância. Mas também aprendo mais à frente dos textos, mais à frente dos versículos, porque dentro desse mesmo capítulo vai ser o anúncio do nascimento de Jesus. Não muito longe dali, lá na Galileia. Meses depois, o mesmo Gabriel que teve no templo vai lá em Nazaré e fala com a moça, uma virgem, aleluia, já desposada, comprometida para casar, e fala para ela: olha, ô Maria, serás mãe do Salvador,
vai gerar o Messias. Aleluia. Ela tinha todos os motivos para fazer uma pergunta muito séria para Deus, e ela fez e foi respondida. Como acontecerá isso se eu não conheço o varão? Dentro de uma pergunta tão coerente, cabia uma resposta, com certeza. Aleluia. Dentro de uma pergunta muito coerente, claro que cabia uma resposta. E Deus faz questão de responder: e descerá sobre ti. E descerá sobre ti. O quê? O Espírito Santo. Deus não ficou trocando em miúdos, em miúdos, em miúdos, em miúdos, para explicar para Maria como é que isso aqui aconteceria. Deus deu a resposta, Deus deu a palavra: descerá sobre ti o Espírito Santo. E sabe o que Maria fala? Compra em mim. Compra em mim, compra em mim. Já que o negócio é comigo, já que tu me selecionou para viver essa obra, já que tu conta comigo para esse sobrenatural, então pode contar comigo, Jesus. Compre em mim. Tem alguém para falar assim nessa noite aí? Ou vai dar uma de Zacarias? Vai ser igual a Maria que vai falar compre em mim, ou vai ser igual a Zacarias? Como é que vai acontecer isso? Como é que vai suceder isso? Eu sei que é difícil, Zacarias, mas eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. A palavra é essa. Aleluia. Oh Deus. Já observou que tem gente, meu irmão, que Deus precisa, falta pouco desenhar para ele como é que vai acontecer a promessa, e mesmo assim ele não acredita, mesmo assim ele não crê, mesmo assim não dá mão à palmatória. Aleluia. Mas nessa noite, tu já aprendeu que com Zacarias tu não vai fazer do jeito que ele fez. Tu vai fazer igual a Maria, ó, comprimir. Tô aqui, pode contar comigo. Conta comigo, Jesus. Eu já sei que o que está inserido nesse contexto aí, o negócio vai ser pesado, vai ser brabo, vai ter guerra, mas eu sei que o nome do Eterno vai ser glorificado. Se você está aqui nessa noite, recebe essa palavra, dá o glória mais alto que você puder. Dá o glória mais alto que você puder. Fala para pelo menos 3, 4, 10. Descruza esse braço, abre essa boca, levanta essa mão e fala para pelo menos umas 3, 4 pessoas. Deus vai fazer. Fala para Deus vai fazer. Deus vai fazer.